1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha falado que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. Tome teu assento. Eu acredito que o texto que acabamos de ler, ele traz uma verdade muito clara para cada um de nós. Deus declara esta palavra ao sacerdote Eli, haja vista que os seus filhos estavam agindo de maneira muito relaxada com respeito a tudo aquilo que precisava ser feito para Deus. E Eli, de certa forma, foi conivente com seus filhos, em ver os seus filhos fazerem tantas aberrações, agirem com tanto desrespeito, com tanta falta de reverência, e mesmo assim, fazer vista grossa para com seus filhos. Então, de certa forma, havia uma desonra para com Deus. Os filhos de Eli estavam desonrando a Deus com as suas ações, com as suas atitudes. E Deus usa esta palavra dizendo: olha, longe de mim honrar vocês, porque aqueles que me honram, eu honrarei, mas aqueles que me desprezam serão desprezados. Eu aprendo aqui a primeira coisa: Deus é um Deus de reciprocidade. Você receberá a recíproca de Deus quando você entender o que é honra para Deus. Você precisa entender que se quer a honra de Deus na sua vida, não é com a oração que você vai ser honrado. Não é pelo fato de estar numa igreja ou pertencer a uma igreja que Deus vai lhe honrar. Não é por carregar o título de evangélico ou o título de servo de Deus que Deus vai te honrar. Como muitos pregadores, como muitos pastores até se levantam e dizem: olha, Deus vai te honrar, Deus vai mudar a tua história. Sim, eu sei que Deus é poderoso para fazer isso. Sim, eu sei que Deus é poderoso para honrar a sua vida. Mas aprenda uma coisa, meu amado irmão e minha amada irmã: Deus só honra quem honra Ele. De tal forma que eu posso afirmar para você, que se você não honra a Deus, você jamais será honrado por Ele. É palavra de Deus, é genuína palavra. Deus está declarando que Ele mesmo vai honrar aqueles que honram Ele. E aí vem uma pergunta para mim e para você: você tem honrado a Deus? A pergunta que você precisa fazer para si mesmo: eu tenho honrado a Deus com o meu estilo de vida? Eu tenho honrado a Deus no meu dia a dia? Deus tem sido a minha prioridade? O que tem sido objeto de honra na minha vida? Quem tem sido a pessoa de honra na minha vida? A quem eu tenho atribuído tamanha importância? O que eu tenho atribuído tamanha importância? Qual o lugar que Deus ocupa na minha vida? Qual é a prioridade que eu manifesto para com Deus? Você precisa fazer essas perguntas, para que você não se encontre orando em vão. E muitos crentes, muitas vezes dizem: pastor, eu estou na igreja,
eu estou buscando a Deus, eu estou orando, mas eu não fui abençoado, Deus não tem me honrado, Deus não tem me ouvido. Querido, não é com oração que você é honrado por Deus, não. É pelo princípio e o código da honra. Você pode ser uma pessoa que não ora tanto, mas honra tanto a Deus, de maneira que Deus decide te honrar. Eu vi um vídeo interessante, preste atenção nisso aqui, olhe para mim. Aonde em um aniversário, quando tem aquele lindo bolo e o aniversariante, preste atenção, quando corta-se o primeiro pedaço, cria-se uma expectativa, culturalmente nós sabemos disso, para quem vai o primeiro pedaço. Quem vai o primeiro pedaço, ainda que aquele bolo não seja assim tão vantajoso, quem sabe, ou o primeiro pedaço não seja tão grande. Mas todos estão na expectativa de quem vai receber o primeiro pedaço. Porque o aniversariante dará o primeiro pedaço para quem é mais importante, mais especial. Embora esteja ali no aniversário muitas pessoas importantes, mas o primeiro pedaço vai para a pessoa mais importante, que ela julga que tem maior nível de importância para a vida dela. Isso, quando aquele aniversariante pega o primeiro pedaço, que ela passa, viaja no olhar ali, ela entrega o primeiro pedaço àquela pessoa que é mais importante para a vida dela. E quem sabe alguém pode achar ruim, se chatear, dizendo: poxa, eu não sou a primeira pessoa na sua vida, eu não sou a pessoa mais importante. E o aniversariante pode dizer assim: não, fica assim, eu te dou o bolo todo. Não vale. A pessoa vai dizer: eu não queria o bolo todo, eu queria a honra de ser a pessoa mais importante na sua vida. E muitas vezes nós não damos o primeiro pedaço do bolo para Deus, e queremos remendar a coisa dizendo: Senhor, eu te dou o bolo todo. Deus está dizendo: eu não quero o bolo todo, eu queria a honra, eu queria o primeiro lugar, eu queria ser a pessoa de maior importância na sua vida, eu queria ser a sua prioridade, eu queria assumir o lugar que é por direito no teu coração. E muitas vezes nós não fazemos isso, porque Deus não tem ocupado o lugar de honra no nosso coração, Deus não tem ocupado o lugar de honra na nossa vida. Muitas coisas têm estado na frente de Deus como mais importante. Quem sabe o nosso trabalho, quem sabe a nossa ambição de ganhar dinheiro, quem sabe os nossos sonhos, quem sabe os nossos projetos. Quantas vezes nós não vimos ao culto porque estamos ocupados demais? Quantas vezes nós não vimos à igreja porque estamos cansados demais? Quantas vezes nós não vimos à igreja porque estamos envolvidos demasiadamente em algum negócio? Quantas vezes nós deixamos de cultuar para fazer trabalho secular? Quantas vezes nós deixamos de dar a honra a Deus, que tão somente a Ele é devida, porque nós estamos correndo atrás de alguma coisa, e quando sobra tempo, nós damos a sobra para Deus, e isso não é honra, isso é desprezo, isso é desonra para Deus. Então, muito pior do que não honrar a Deus, é desprezá-lo. E é por isso que muitas vezes Deus nos despreza. É por isso que muitas vezes as nossas orações são desprezadas, porque nós agimos com Deus de maneira desprezível. Escuta isso aqui, meu amado irmão, porque é vida para você, é revelação de Deus para a tua vida. Se você quer entender como Deus honra alguém, você precisa entender o código de honra. Quando nós olhamos nas Escrituras, preste atenção, encontramos um homem chamado Uzias. Esse homem começa a reinar com 16 anos. A Bíblia diz que esse rei, ele tira todos os altares, ele começa a fazer coisas que honravam a Deus, ele começa a fazer coisas que pareciam bem aos olhos de Deus, e começa a derrubar altares malignos, e começa a exaltar a Deus, e começa a buscar a Deus com seus 16 anos. E aí no livro de 2 Crônicas, salvo engano, capítulo 5, verso 26, se não me falha a memória, vai dizer assim: e no tempo que Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Este homem começa o seu reinado buscando a Deus. Este homem começa o seu reinado, posso dizer, este jovem começa o seu reinado buscando a Deus, invocando a Deus, começando a corrigir as rotas da sua vida, do seu reinado, levantando altar para o Senhor, buscando a Deus em primeiro lugar.
ele não olha para a sua posição de rei, ele não olha para os seus súditos e para o seu reino. Ele diz: eu preciso consertar a casa, eu preciso honrar a Deus, eu preciso buscar o Senhor. E ele faz isso de maneira despretensiosa, apenas pelo princípio de honrar a Deus. O que Deus faz com este homem? Deus faz com que ele passa a ser o maior rei de Israel, e o nome dele é soprado em toda a terra, de maneira que ele se tornou um rei temível. Mas, embora ele tenha sido um homem que honrou a Deus, e que Deus decidiu honrar a ele, quando chega lá na frente, ele deixa que o coração dele se encha, e a Bíblia diz que ele agora despreza o Senhor, e ele morre leproso, porque a palavra de Deus se cumpre, e Deus disse que ele honra quem? Honra, diga: Deus honra quem honra ele. Então, se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Você orando ou não, você buscando ou não, mas se você honrar a Deus, Deus vai te honrar. Deus vai lhe honrar. Então entenda isso, entenda esta verdade. Queridos, eu sempre disse aqui por diversas vezes, que quando eu trabalhava de modo maleável, a corrigir os meus horários, eu nunca deixei um culto para ir trabalhar. Nunca. Dia de culto eu chegava para a dona da autoescola e falava: se você me pagar o valor que quiser, eu não venho dar aula. Culto para mim é sagrado. Você pode me pagar 10 mil reais, e era verdade, irmão. O dono da autoescola podia pagar 10 mil reais para mim faltar um culto. Eu não faltava. Está eu, vocês e Deus aqui. Se naquela ocasião eles falassem: eu lhe dou 10 mil reais para você vir só dar aula no dia de culto, você pode ter na certeza que eu diria: pode ficar com os 10 mil reais, porque existe alguém mais importante do que 10 mil para mim. Você entendeu? É isso que é honra. É Deus ser mais importante do que o trabalho, é Deus ser mais importante do que a empresa, é Deus ser mais importante do que a família, é Deus ser mais importante do que os amigos, é Deus ser mais importante do que a sua própria vida, é Deus ser mais importante do que seus sonhos, do que os seus projetos. É sobre isso que eu estou falando. Então você precisa entender que se quer Deus te honrando, você precisa honrar Ele, porque será uma reciprocidade de Deus. Deus decide honrar quem honra a Ele. Quer ser honrado por Deus? Honre a Ele. Não desonre não, queridos. A desonra é tratar comum aquilo que não é comum. E muitas vezes nós tratamos Deus como algo ou alguém comum. Quando nós fazemos isso, nós estamos desonrando a Deus. Às vezes eu pareço ser chato, falo até com o pessoal aqui. Quando der 7 horas em ponto, começa o culto. E aí a pessoa sobe 2 minutos antes aqui. Quando o relógio bate 7 horas em ponto, o culto começa. Porque o culto não é para você. O culto não é para mim. O culto não é para nós. O culto é para Ele. E nós marcamos com Ele 7 horas. Nós não marcamos 7:01. Nós não marcamos 7:10. Nós marcamos 7 horas. E isso também é honrar a Deus. Muitas igrejas desonram. Muitas igrejas já começam o culto desonrando a Deus. Muitas igrejas já começam o culto desonrando. Porque marcou para as 7, começou 7:10, 7:20, 7:30, tratou com relaxo, tratou sem reverência, tratou sem princípio, começou a hora que bem quis, chegou a hora que bem quis. Eu já vi pastor chegar num culto, o culto era para 7 horas, ele chegar às 7:40, diversas vezes ele atrasava. Eu dizia: meu Deus, ele não entendeu o princípio da honra, ele não entendeu o princípio de honrar a Deus, de ter Deus como primazia. Então muitas vezes nós desonramos a Deus, querido. Aí nós ficamos correndo atrás de bênçãos de Deus. Você não vai ter não, irmão. Você pode ter certeza
que Deus não vai lhe abençoar, que Deus não vai mudar a tua história, que Deus não vai soprar o teu nome, porque o nome de Uzias só foi soprado quando ele buscava a Deus com intensidade, quando ele buscava a Deus com verdade, quando ele buscava a Deus com sinceridade, que ele se dedicava a Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando maus e bons. Então quando Deus lá do céu contempla alguém se dedicando a Ele, honrando a Ele, Ele diz: eu tenho uma palavra e eu preciso cumprir esta palavra na vida dele, porque ele está me honrando, eu vou honrá-lo. E ele começa a soprar o nome deste homem, desta mulher. Ele exalta quem ele quer, ele abate quem ele quer. A Bíblia diz: é ele quem dá vida, e é ele quem tira a vida, é ele quem exalta, é ele quem abate, é ele quem enriquece o homem, e é ele quem empobrece o homem, é ele quem levanta o homem do pó, do monturo, da cinza, e faz assentar entre príncipes. Quando Deus quer exaltar o homem, quando Deus quer honrar o homem, ele pega esse homem de onde estiver, ninguém dá nada, e diz: eu vou te honrar. Desonrar a Deus é agir de maneira relaxada e até mesmo desrespeitosa, como foi os filhos de Eli. Agia de maneira relaxada, de maneira desrespeitosa, desonravam a Deus. E quantas vezes eu e você agimos assim? Irmãos, deixa eu falar um negócio para vocês. Não estou falando daqui não, eu estou falando de igreja em geral. É uma falta de reverência. A igreja brasileira precisa aprender o que é honrar a Deus. Você pode estar aqui neste púlpito, você pode estar aqui na igreja, você ao mesmo tempo está desonrando a Deus. A falta de reverência é conversando com o irmão do lado, é conversando nisso, é olhando no celular, é fazendo isso. Você está desonrando a Deus, irmão. Você precisa entender o que é prestar culto de honra a Deus. A igreja brasileira não sabe o que é reverência. O povo cristão de hoje não sabe o que é reverência, não sabe o que é sentar no banco da igreja e dizer: Senhor, fala comigo porque eu quero te ouvir. Senhor, estou me colocando de pé porque eu quero te adorar. A igreja brasileira aprendeu a cantar, mas não aprendeu a adorar. Aprendeu a sentar no banco da igreja, mas não aprendeu a ouvir a voz de Deus. E é por esta razão que os crentes de hoje não recebem bênção e não a possuem esta terra. Nós precisamos entender sobre dedicação a Deus, irmão. Dedicação total. Eu estava aqui ontem, em pé, olhando. Analisa comigo, olhando esse ar-condicionado dos caras estacionando não, é um carro, instalando. E o instalador olhando para mim. Eu vai colocando, meu irmão, em nome de Jesus. Quando ele terminou, foi: meu irmão, nem se tivesse colocado na minha casa eu ficaria tão feliz como colocou aqui. Ele falou: eu percebi. É perceptível no seu rosto a alegria. Isso não é meu. Sabe o que é isso? É quando eu olho, Deus está dizendo: olha a alegria que Ele está por algo que não é dele. Isso é importante. Às vezes a minha sogra brinca comigo e fala assim: esse homem só falta botar um colchão dentro da igreja para dormir. Não é, queridos. É porque Deus entregou algo na minha mão. E eu preciso tratar com esmero, eu preciso tratar com honra, eu preciso tratar com carinho, eu preciso tratar com amor, para quando naquele grande dia eu possa ouvir dele: filho amado, servo bom e fiel, foste fiel a mim, e sobre o muito eu te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Tratar Deus com honra. Deixa eu ser boca de Deus para você. Não chega atrasado no culto não. Deixa de desonra para Deus. Chega 10 minutos antes. Se ajoelha e diz: Senhor, eu cheguei antes para te esperar. A não ser, irmão, que você chegue atrasado do seu trabalho. E aí você pode vir atrasado para a igreja. Mas se você ficou enrolando o dia todo para tomar banho no domingo, você tome vergonha na sua cara e pare de desonrar a Deus. Porque tem umas mulheres abençoadas que para tomar banho, fica o dia todo no banheiro, vai mais cedo, acorda cedo, entra no banheiro 5 da manhã, para você ver se consegue sair 5 da tarde, para você chegar cedo no culto.
Irmão, aí chega atrasado o culto todo culto. Você acha que isso aí é honra a Deus? Você já começa o culto desonrando a Deus, irmão. É para o seu bem, eu estou falando com amor para você. Bata no seu peito e diz: a partir de hoje, aconteça o que acontecer, nem que eu chego lá amassada, mas eu chego no horário para honrar a Deus. Irmão, eu pego meu carro, vou buscar quem quer que seja no meu carro. Pode ser na lama, pode ser o que for, sabe por quê? Eu quero honrar a Deus. Eu estou buscando pessoas. Tem pastor, estou incomodando. Eu falei: não está incomodando não. Para mim é uma honra buscar você no meu carro. Não importa, onde tiver uma alma eu vou buscar. Porque eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para Deus. Agora tem gente que não quer dar carona a ninguém, né? Tem pastor, meu irmão, que se você pisar no carro dele, sujar o carro dele, misericórdia. Não é assim? Tem pastor que não carrega ninguém. Eu não. Se couber 20 dentro do meu carro, entra os 20. Porque eu estou carregando para Deus. Um dia eu coloquei num Celta 11. Pastor, se a polícia parar, meu irmão, é o seguinte: eu não deixei esse povo ir. Se você quiser multar, empurra a multa aí, mas eu vou levar esse povo para a igreja. Você está entendendo o que é honrar a Deus? É fazer com amor. É fazer com dedicação. Não importa se o carro suja, se arranha, se quebra, não importa. Isso aqui tudo fica. Mas nós precisamos colocar o nosso coração naquilo que se chama Deus, irmão. Nós precisamos ser crente de verdade, dizer: eu vou honrar a Deus na minha vida. Do amanhecer ao anoitecer eu vou honrar o Senhor. Aí fica um bando de crente nessa. Não estou falando de vocês não, irmão. A não ser que você seja assim, aí não é indireta não, é direta mesmo, tá bom? Fica um bando de crente preguiçoso que para vir para a igreja só Deus nos acuda e acha que está honrando a Deus. Você não vai ser honrado por Deus nunca, irmão. Nunca. Eu estou pregando uma verdade que pode mudar a sua vida e abençoar a sua história. Então muitas vezes nós desonramos a Deus. Agir sem reverência para com aquele que é digno de toda reverência. Nós não aprendemos a ter reverência no culto. Nós não aprendemos, irmão. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é terra santa, Moisés. Reverência a Deus. Sabe, de estar ligado na mensagem, dizer o que Deus tem para revelar ao meu coração. Quando nós cantarmos aqui, a gente dá o nosso melhor, irmão. Muitas vezes a gente dá o nosso pior da adoração. Você tem que ficar no púlpito salteando: irmão, a mais alta adore. Vamos fazer um coral de adoração a Deus, irmão. E dizer: eu não estou adorando o homem não, estou adorando aquele que vive e reina para todo sempre. Eu estou adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Desonrar a Deus é agir sem a devida importância para com aquele que é mais importante do que tudo. Dê importância àquele que é importante. Quando você recebe alguém, entre aspas, importante, o que você faz? Você arrasta a cadeira: senta aqui, meu amado, né? Chega um juiz, a pessoa só falta se deitar com um tapete para o juiz pisar em cima. Não é assim? Ô doutor meritíssimo, santo Deus, quarta pessoa da Trindade, senta aqui. Não, irmão. Ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Não que nós não tenhamos que honrar uns aos outros. Precisamos honrar, porque é bíblico também honrar o outro. A gente tem que honrar pessoas? Temos. O que eu quero ensinar aqui é que muitas vezes a gente dá uma honra demasiada a um homem, a uma mulher, uma pessoa, e nos esquecemos e menosprezamos a Deus. É sobre isso que eu estou dizendo. Devemos honrar os homens? Devemos, porque a Bíblia diz: a quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Então nós devemos honrar um ao outro, e sim, quando eu te sirvo, eu estou te honrando. Mas a igreja brasileira, os crentes brasileiros, ainda não aprenderam a honrar a Deus. Estão cansados demais para Deus. Estão ocupados demais para Deus. E isso revela a importância com a qual nós tratamos a Deus. Honrar a Deus, meu amado, é colocar Deus em posição privilegiada em nossa vida. Deixa eu repetir. Honrar a Deus é colocar a Deus
em posição privilegiada. E eu diria, a posição mais privilegiada da nossa vida é dele. É para ele. É com ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não venho ao culto quando dar. Eu venho ao culto porque eu quero estar diante dele. Porque é o tempo que eu quero doar para ele. Porque é a primazia da minha vida, é a primazia do meu dia. Porque o crente de hoje aprendeu com muitos pastores a buscar as bênçãos, mas nunca aprendeu a buscar o abençoador. Nunca aprendeu a se dedicar a Deus. Estão cansados demais para o Senhor. Honrar a Deus é tratar Ele com temor e reverência. É tratar Ele com temor e reverência, irmão. É isso que é honrar a Deus. É tratar a Deus com importância. Deus é importante para mim. Deus é mais importante na minha vida. Ninguém é mais importante do que Ele. A minha esposa não é mais importante do que Ele. O meu esposo não é mais importante do que Ele. As minhas filhas não são mais importantes do que Ele. Ninguém é mais importante do que Ele. O povo não é mais importante do que Ele. Embora tenham pessoas importantes. Sim, é claro, nós temos pessoas importantes, porque a nossa família é importante. A esposa é importante. O marido é importante. Os filhos são importantes. Mas ninguém é mais importante do que Ele. Isso é honra para Deus. Honrar a Deus é fazer com excelência. Honrar a Deus é fazer com louvor, com excelência, palavra com excelência, adoração com excelência, tocar com excelência, adorar com excelência, é dizer: Senhor, eu estou diante de Ti. Obrigado, minha irmã. Eu estou diante da Tua presença. É rasgar o coração e adorar, irmão. Você está cheio de cantores hoje no mundo gospel. O que Deus está procurando é adorar. Cantor tem muito. Mulher, eis que a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes que o Pai procura para que o adore. Nós precisamos adorar com excelência. Nós precisamos rasgar o nosso coração, como diz no livro de Joel, capítulo 2. Rasgai não as vossas vestes, não o seu lado externo, rasgue o seu lado interno. Rasgai não as vossas vestes, rasguem o vosso coração. Isso é honra para Deus. Entenda, Salmos 50, verso 23 diz que quem me oferece sua gratidão com sacrifício, me honra. Quem me oferece a sua gratidão com sacrifício, me honra. Gratidão também é honra. Tem hora que eu canto para Deus: eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu rei. Tem hora que eu olho para tudo o que Deus fez na minha vida e eu digo: Deus, muito obrigado. O que eu posso dar a alguém que me deu tudo? O que eu posso dar a alguém que me deu tudo? Irmão, quando eu troquei minha casa num carro com minha irmã que está ali, e que eu estava num culto de ação de graça, as lágrimas vieram no meu rosto, e eu me recordei que quando eu cheguei aqui eu dormi no colchão emprestado, e eu vi Deus honrando a minha vida em cada detalhe, e eu vi a igreja precisando de uma van. Eu disse: Deus, o que eu posso dar a quem me deu tudo? A única coisa que eu tenho hoje é esse carro, e eu vou ofertar para comprar a van da igreja. E assim eu fiz. Não fiz para que as pessoas dissessem: olha, que pastor maravilhoso. Não, irmão, nós não precisamos ser reconhecidos pelos homens, não. Nós nunca devemos buscar reconhecimento do homem. Nós temos que fazer para Deus, porque é Ele que sonda corações e mente. Então naquele instante eu estava honrando a Deus, não para Ele me dar nada, mas porque eu reconheci que Ele me deu tudo. E a honra, ela precisa ser correta, porque você honra
pelo que Ele é e não pelo que Ele vai fazer, pelo que Ele fez e não pelo que Ele vai fazer, porque se você decide honrar a Deus para receber, isso não é honra, é barganha e é interesse. Mas se você reconhece quem Deus é, então você entende o que Ele merece da sua parte, o melhor do seu louvor, o melhor da sua vida, o melhor do seu culto a Deus. Quando você está aqui, você está para cultuar a Ele. Você não veio assistir um culto, você veio prestar um culto a Ele. Você não veio cantar, você veio adorar, você veio fazer aquilo que só nós temos a honra e o privilégio de fazer, que é cultuar a Deus. Então é por isso que muitas vezes quando eu estou aqui cantando eu choro. E nós precisamos ser uma geração que precisa voltar a chorar quando nós cantamos. De adoração. Em João capítulo 12, verso 26 diz assim: se alguém me serve, Senhor Jesus dizendo, se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Se alguém me servir, o meu Pai o honrará. É ser servo. Servo é diferente de voluntário. Voluntário faz quando quer, como quer, a hora que der. Servo faz quando ele quer, na hora que ele quer, como ele quer, o dia que ele quiser. Servo não vive a própria vontade, vive a vontade do Senhor. E aí Jesus está dizendo: aquele que me servir, o meu Pai o honrará. A igreja de hoje precisa aprender a voltar a servir. Servir mesmo. A honra não tem, preste atenção, a honra não vem por intermédio da oração. A honra não vem por intermédio da oração, mas por intermédio da ação de honrar. É uma reciprocidade de Deus na sua vida. A verdadeira honra não tem interesse. A verdadeira honra não tem interesse. Você decide honrar a Deus. Honrar a Deus é uma decisão. Você decide honrar a Deus. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com os teus bens, e com a primeira parte, com a quê? Com a quê? Não é a última não? Não é o resto não? Não é o que sobrou não? Mas não é isso que nós fazemos. Honra com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra ao Senhor com os primeiros frutos. Quando Caim e Abel ali, às vezes eu sempre confundo Caim, quem matou um ao outro, até hoje na caminhada. Quem matou mesmo, gente? Caim matou Abel. Só lembrar, Caim caiu, né? Caim caiu. Quando Abel ele traz a sua oferta para Deus, ele traz, a Bíblia diz, do mais excelente, o mais excelente, o perfeito ele traz para Deus. E a Bíblia diz que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Por que rejeitou? Ele não estava dando também? Ele não estava dando? Ele não estava ofertando também? Não é a oferta, é como eu oferto. Não é o quanto eu estou dando, é como eu estou dando. É por isso que Jesus, escuta isso aqui, a Bíblia diz que estavam Jesus e os discípulos perante o gasofilaço, e vinha muitas pessoas depositar a Bíblia diz, grandes quantias. Vindo, pois, uma pobre viúva, depositou duas pequenas, eu diria assim para você entender, duas insignificantes moedinhas. Aí Jesus chama os discípulos e diz assim: vem cá, em verdade vos digo, que esta viúva depositou mais do que todos juntos. Aí os discípulos falaram:
Jesus não estudou matemática, não. Esse rapaz não passou na aula de matemática, não. Só conjecturando para você entender. Imagine que nós fizéssemos um levantamento de oferta. Aí um viesse depositar 100 mil reais. Pluf. Outro depositava 10 mil reais. Pluf. E aí Jesus vendo. E nós todo mundo vendo. Pluf. 100 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 milhão. Aí viesse uma pessoa e depositasse 2 moedas de 5 centavos. Aí Jesus falou, olha, essa viúva que depositou as 2 moedas de 5 centavos, ela depositou mais do que todos juntos. Se somar o valor de todos aí, ainda não dá a oferta que ela depositou. A que mais me agradou foi essas 2 moedinhas de 5 centavos. Aí os discípulos olham e falam, uai, tem alguma coisa errada. Jesus fala, eles que depositaram grandes quantias, depositaram do que lhes sobraram, embora aos olhos de vocês sejam grande a quantia, para eles é resto. Eles depositaram uma sobra. Mas esta pobre viúva depositou tudo que ela tinha. Ela depositou com o princípio da honra. Você está entendendo, irmão? Foi igual um dia eu estava no salão conversando, o irmão falou assim, pastor, Cristiano Ronaldo ofertou $1 milhão para não sei aonde. Eu falei, esse cara é gente boa. Eu falei, que nada, meu irmão, pelo amor de Deus. Ele deu uma esmola. $1 milhão para Cristiano Ronaldo é a mesma coisa de R$1 para mim, irmão. $1 milhão para Cristiano Ronaldo é o quê? É R$1. Mesma coisa que você está dando R$1, Cristiano Ronaldo dá $1 milhão. Nada. Para ele, é dinheiro para ele dar para o menino chupar de bala. Você entendeu a noção do que é proporção? Mas é o ato, não estou falando de oferta, irmão. Eu só estou querendo trazer essa ilustração para você entender que é o ato de honra. Não é o que sobra, eu não estou falando de dinheiro, estou falando de ato. Não é o que sobra do meu tempo, é a primazia do meu tempo. Não é o que sobra do meu salário, é a primazia do meu salário. Não é o que sobra do meu vigor, é a primazia da minha força. É largar tudo por Ele. É sobre isso que eu estou falando com você. Deus, escuta isso aqui, pegou Davi num pasto e colocou num trono. Mas Deus também pegou Nabucodonosor num trono e colocou num pasto. Você está entendendo? Deus pega Davi, um jovem que estava honrando a ele, que estava servindo a ele com dedicação, pega esse homem num pasto, nas malhadas, e leva para o trono. Pega Nabucodonosor que está no trono e leva no pasto e começa a comer capim. É assim que Deus faz. Deus, ele tem o seu tabloide, digamos assim, o seu patamar ali, que ele pega um, joga para a direita, outro para a esquerda, um para cima, um para baixo, abate um, levanta outro, quebra um, conserta outro. É assim, irmão, o poder está na mão dele. Ele exalta quem ele quer, ele abate quem ele quer, ele enriquece quem ele quer, ele empobrece quem ele quer. O poder está na mão dele. Se ele quiser fazer algo extraordinário na tua vida, é do dia para a noite, é da noite para o dia. Se ele encontrar um coração que honra ele, ele diz, eu vou honrar esta mulher, eu vou levantar ela no meio da família dela, eu vou honrar este homem, eu vou levantar ele na família dele, e ele será mais do que vencedor, porque eu serei na vida dele. Honrar a Deus é dar a Ele a primícia, a primeira parte, o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso louvor, o melhor da nossa adoração, o melhor da nossa ação. É honrar a Deus. Honrar a Deus é colocar Ele acima de todas as coisas e tratá-lo com maior importância, com a mais alta importância. E eu quero caminhar para o final com a seguinte palavra. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17 diz assim: ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a honra seja dada a Ele. Seja Ele a honra, a glória para todo sempre.
Amém. A Ele a honra, a glória, o louvor, a adoração seja dada a Ele para todo sempre. Amém. Receba esta palavra no teu coração.